Olá, tudo bem com você? Na leitura de hoje, Lucas capítulo 20, nós vemos que o evangelista retrata principalmente as tentativas dos líderes de armar ciladas para Jesus, mas ele continua pregando as boas novas ao povo. Ele tinha um foco e não se importava com essas pessoas, e nos ensina também que precisamos sempre responder com sabedoria, nunca com irritação e impaciência. É um capítulo que mostra uma partida em que a sabedoria ganha de goleada da astúcia, da esperteza. 10-0 para a sabedoria. E podemos aprender realmente muito com este capítulo. Eu vou destacar aqui uns pontos principais que podemos ver nesta leitura. Repito que é importante que você leia por si mesmo na Bíblia, o capítulo 20 de Lucas, você reflita nos principais pontos, medite na atitude de Jesus e procure incorporar em sua vida, pelo poder de Deus, essa atitude, essa forma como Jesus reagia às provocações, como Jesus era sereno, sábio e bondoso. Nos versos 9 a 16, Deus enviou vários profetas e seu filho, próprio filho, com o objetivo de salvar o povo. Não os rejeitemos, como eles fizeram. Não rejeitemos os profetas, não rejeitemos a Jesus, porque essa parábola realmente condena a atitude de Israel de rejeitar aqueles que lhes foram enviados para salvá-los. Tenhamos uma atitude bem diferente deles. Ainda nos versos 9 a 16, muita gente entre o professo povo de Deus continua espancando os profetas ao rejeitar-lhes as mensagens. No verso 17, tem o ensinamento de que nunca devemos julgar pelas aparências. No verso 20, infelizmente, há muitas pessoas que parecem justas, mesmo na igreja, mas são espiãs das faltas dos outros. Verso 25, devemos obedecer às leis humanas se elas não se opuserem, não contradisserem as leis de Deus. Verso 36, depois da ressurreição, os filhos de Deus não mais morrerão. Aliás, nesse trecho dos versos 34 a 38, nós aprendemos que as condições da vida eterna serão bem superiores ou tão superiores às desta vida que nada nos fará falta. Temos que confiar em Deus, evitar as especulações a respeito da vida eterna e entender que tudo o que teremos lá será infinitamente superior às condições da vida aqui deste lado da eternidade, deste mundo de pecado. Verso 38, todos os filhos de Deus vivem em sua mente e em seu coração. Na ressurreição, Deus vai devolver o fôlego de vida e nós, se tivermos morrido antes da volta de Jesus, voltaremos à vida com as nossas memórias, com o nosso caráter, sendo reconhecidos uns pelos outros, no entanto, com um corpo glorioso, imortais, agora livres do pecado, para viver para sempre com Deus numa vida perfeita, de paz, de justiça, de amor. Verso 42 está escrito: o Senhor, ou seja, Deus o Pai, disse ao meu Senhor, ou seja, a Jesus, senta-te à minha direita. Nesse trecho, Jesus praticamente responde à pergunta com que o capítulo é aberto. Na abertura do capítulo, os líderes judaicos, os sacerdotes, os escribas, os anciãos, perguntam: com que autoridade fazes estas coisas? Jesus, então, demonstra claramente aqui. Primeiramente, na parábola dos lavradores maus, ele mostra que Jesus foi enviado pelo Pai. Para o bom entendedor, isso bastou, né? Ele foi enviado pelo Pai, portanto, ele tinha toda a autoridade do Pai. E, no fim do capítulo, Jesus diz que ele, embora seja chamado filho de Davi, na verdade é criador de Davi, é pai de Davi. Porque Davi disse, repito o texto, o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, um diálogo aqui entre Deus o Pai e Deus o Filho, senta-te à minha direita. Com que autoridade faz essas coisas? Simples, a autoridade de Deus o Filho, do Criador do universo, como veremos depois em João, que deixa isso bem mais claro. Dos versos 45 a 47, há aqui a recomendação de que tenhamos cuidado com os que fazem da religião uma capa para encobrir sua hipocrisia. Jesus se desagrada, Deus se desagrada desses que se dizem religiosos, mas na verdade por dentro só apreciam a honra, as saudações, as primeiras cadeiras, como diz aqui o texto, mas no entanto eles devoram as casas das viúvas, fazem longas orações para encobrir sua pretensa santidade, mas sua impureza moral. O juízo deles será mais severo, diz aqui o capítulo. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, já vimos isso. Deus nos livre dessa religião hipócrita, dessa religião de aparências, mas que a nossa religião seja realmente aquela, como já vimos várias vezes, aquela que brota do coração, aquela que tem que ver com o nosso amor por Deus e tudo que fazemos ou fizermos para Ele seja realmente motivado pelo amor. Que Deus fixe em nossa memória, em nosso coração, em nosso íntimo, as lições de mais um capítulo que estamos lendo aqui da Carta de Amor de Deus.
e nos conceda um dia ricamente abençoado em sua presença. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia feliz na presença de Jesus. Um grande abraço.